Olá, meus queridos alunos, bem-vindos de volta a mais uma aula do nosso curso sobre Direito das Obrigações. Hoje temos um tema muito interessante, a respeito do adimplemento, mora e inadimplemento das obrigações, que trata exatamente da questão do pagamento das obrigações ou o seu inadimplemento, que é o não cumprimento daquela obrigação, e as consequências, que é a mora e que está presente nesses diversos casos. A forma mais comum de pagamento das obrigações é o próprio pagamento, é o cumprimento daquela obrigação pelo pagamento. É a forma mais comum de adimplemento dessas obrigações, constituindo-se na entrega de uma coisa ou na prestação de um serviço. Lembra das obrigações de dar, de fazer ou não fazer, e a obrigação de dar ser ramificada em obrigação de pagar e entregar? Então, o pagamento é justamente isso, certo? Ela está prevista nos artigos 304 a 333 do Código Civil, certo? Nem todo pagamento se dá em dinheiro. Pode ser bens, serviços, que constituem o que nós chamamos de dação em pagamento, que também será estudada oportunamente. O pagamento mais comum é o pagamento direto. É a forma mais comum de adimplemento da obrigação, que é a entrega direta do devedor para o credor do dinheiro, se for uma obrigação de pagar ou de entregar alguma coisa, ou a obrigação de fazer ou não fazer. Vamos a um exemplo. João deve R$500 a Maria. João entrega esse valor diretamente a Maria, na qual se resta adimplente com a sua dívida, certo? Entenderam que a primeira forma, a modalidade mais comum de adimplemento das obrigações é o pagamento? Fiquem muito atentos nessa palavra, que vai ser recorrente aí nos seus estudos, tanto nessa matéria como nas demais matérias do curso de Direito, que é o adimplemento, é o cumprimento de alguma obrigação, que no caso aqui pode estar se dando por pagamento, que é a entrega ou o fazimento, a obrigação de fazer alguma coisa, certo? Nesse ensejo, o Código Civil, nos dispositivos seguintes, certo? Ele coloca diversas formas para que esse pagamento seja considerado válido. Ele coloca regras gerais para esse pagamento, Então, temos o pagamento daqueles a quem se deve pagar, daqueles que recebem, do objeto do pagamento, da sua prova, do tempo do pagamento e do lugar do pagamento. São diversos pontos, certo? Que estão previstos no Código Civil, que disciplinam, colocam regras gerais, que no caso podem ser modificadas pelas partes mediante ajuste escrito, certo? Então nós temos o pagamento, que é a forma principal de adimplemento. Posteriormente, dos artigos 308 ao 311 do Código Civil, se trata do tópico referente daqueles a quem se deve pagar. Quem o devedor vai pagar? Óbvio, é o credor. No entanto, temos algumas regrinhas aqui que devem ser analisadas, e até recomendo a leitura dos dispositivos para melhor detalhamento da matéria e compreensão, certo? O conceito, vamos assim dizer, o principal desse tópico, refere-se à pessoa a quem deve se realizar o pagamento, que, via de regra, é o credor, certo? Um ponto importante dessa matéria, desses artigos, é o pagamento feito ao credor putativo. Vocês já ouviram falar sobre isso? O credor putativo é aquele credor que aparenta ser o credor daquela dívida. Vamos imaginar que um contrato não está escrito, é um contrato verbal, e o devedor ele entende que aquela pessoa que aparenta ser o credor é a legítima pessoa a receber aquela dívida. Então ele paga de boa fé essa dívida para esse credor putativo, certo? Mesmo não sendo o credor verdadeiro. E qual é a consequência disso? Se for de boa fé e ficar constatado que esse credor era aparente, há a confusão,
o devedor estará liberado de sua dívida, certo? Agora, do objeto do pagamento e da sua prova. Trata-se esse capítulo do que deve ser pago e como provar esse pagamento, que normalmente, né, é feito pelo recibo. Um ponto importante que eu gostaria de destacar, que até está no material, que o devedor que paga tem o direito de exigir o regular quitação daquela obrigação, que é o recibo. Então, se o credor não quiser dar o recibo ou alguma outra forma de comprovar essa quitação, não é dever do devedor estar quitando naquele momento aquela obrigação, certo? Vamos lá agora do lugar do pagamento. Esse capítulo trata do local onde deve ser realizado o pagamento. Se não houver sido determinado num contrato escrito, por exemplo, o contrato também é de natureza verbal, o pagamento é devido no domicílio do devedor, certo? Ou no caso do local da prestação. Tem essas regrinhas aí que refletirão em outros momentos oportunos. O tempo do pagamento, quando esse pagamento deve ser feito, certo? Se não haver nada estipulado no contrato, prazos a termo, o pagamento deve ser efetuado imediatamente, certo? Se for líquida a dívida, lembra da obrigação líquida, ela é certa, ela possui uma certeza, né? E for vencida, né? Então, se não há uma data futura, o pagamento é feito imediatamente. Entenderam essas formas que disciplinam o pagamento, que é o pagamento, para quem eu vou pagar, do objeto desse pagamento e da sua prova, do tempo do pagamento, quando eu vou pagar e aonde eu vou pagar. Existe todo esse detalhamento que eu espero que vocês leiam todos os artigos para melhor compreensão e detalhamento da matéria, certo? E quando a pessoa não paga no tempo certo, está presente o que nós denominamos como mora, né? A mora, um conceito que podemos trazer aqui já a priori, ocorre quando o devedor ou o credor não adimplia a sua obrigação em tempo, lugar e formas determinados no contrato. Então, é um atraso injustificado do adimplemento da obrigação. O devedor ou o credor estar em mora com as suas obrigações. Ele está atrasado. Lembrem-se disso. Mora é um atraso no cumprimento da obrigação. E é usado nos diversos institutos de todo o ordenamento jurídico. Existem duas modalidades de mora, que é a mora do devedor e a mora do credor. A mora do devedor, também denominada como mora debitóris, que é a mora do devedor, como eu já disse, ocorre quando este não cumpre a obrigação. Se João deveria pagar R$500 para Maria até o dia 10 e não fez, ele está em mora. A partir do 11º dia, ele já estará considerado em mora e sofrerá as consequências desta mora que estudaremos oportunamente. De outro lado, temos a mora creditóris, que é a mora do credor. Sim, o credor também pode ser configurado em mora, que é o atraso ou a recusa injustificada daquele credor em receber a prestação devida. Ocorre, sim, na prática, credores que entendem que não vão receber aquela dívida, alegando inúmeros questionamentos. Por exemplo, um locatário irá pagar o aluguel para o credor e o credor fala: não, eu necessito aumentar esse aluguel, não vou receber. Só que não foi ajustado isso anteriormente, esse reajuste. Então, o devedor terá que consignar em pagamento esse valor para não cair em mora, que nós também estudaremos oportunamente a questão da consignação em pagamento, certo? E quais são as consequências da mora, né? Geralmente, o devedor em mora responde pelos riscos da coisa, do objeto da prestação. Então, a mora, se gerou um dano para o credor ou para o devedor
diante da mora da outra parte, ela se responderá pelos danos advindos desse atraso injustificado. Poderá haver a cobrança de juros e correção monetária. Então vocês já ouviram falar dos juros moratórios, certo? Que é os juros de mora, os juros do atraso, que normalmente é cobrado aí no percentual de 1% ao mês em contratos de natureza civil. Contratos bancários, é claro, têm as suas particularidades em que os juros poderão, tanto os juros moratórios como remuneratórios, poderão ser taxados em valores superiores. Em algumas situações, a mora por si só também pode dar causa, dar consequência à resolução do contrato, à extinção daquele contrato, a rescisão dele, e as partes poderão pleitear qualquer eventual dano perante a justiça, certo? Dessa forma, se a pessoa tinha as determinações para realizar o pagamento, não realizou, se configurou em mora, ela está inadimplente. O contrário do adimplemento, que é o cumprimento da obrigação, o inadimplemento é o contrário disso, que é o descumprimento da obrigação. Quando o devedor ou credor não cumpre a sua obrigação, ele está inadimplente com a sua obrigação. E quais são as consequências do inadimplemento? A primeira consequência, as perdas e danos. O credor pode exigir uma indenização para compensar os prejuízos causados pelo inadimplemento da prestação, que será melhor estudado quando vocês estiverem estudando responsabilidade civil, que são, por exemplo, o dano emergente, que é o que a pessoa perdeu, né, naquele caso, ou os lucros cessantes, que é o que ela deixou de ganhar, de lucrar, ou de auferir em determinado tempo por conta do inadimplemento, dessa obrigação, certo? É muito comum isso nas questões de obrigação por responsabilidade civil, que as pessoas, o ofendido, né, a vítima, ela pleiteia ali uma série de indenizações, como danos morais, danos materiais que são ramificados em emergentes e lucros cessantes, danos estéticos, certo? A pessoa poderá pleitear isso. No contrato também poderá estar previsto uma cláusula penal, que são multas normalmente calculadas sob uma porcentagem do valor do contrato em caso de inadimplemento. E muito importante, uma dica prática aqui para vocês: quando vocês forem fazer um contrato e colocar a cláusula penal, deixar bem claro que aquela cláusula penal não exclui a possibilidade de pleitear a indenização suplementar em via judicial, certo? Senão a multa penal, ela abrangerá toda essa indenização, como se já fosse pré-contratada toda essa indenização. Outra consequência do inadimplemento é a execução do contrato, a execução daquela obrigação, certo? Então ela pode vir a buscar essa execução, essa obrigação forçada de cumprir aquela prestação na justiça, como por exemplo as ações de execução por quantia certa, obrigações de execução por obrigação de fazer, de entregar algo ao credor, certo? Então, aqui nós observamos a importância de saber exatamente os termos da obrigação que você se vinculou e cumprir elas no prazo estabelecido, pois, caso não cumpra, haverá consequências, como, por exemplo, execução, perdas e danos, cláusulas penais, certo? Gerando uma série de consequências ali. Entendido? Deu para entender essa matéria sobre o pagamento, o adimplemento da obrigação, o inadimplemento e a mora? Espero que tenha entendido. Peço também que vocês leiam, né, o Código Civil, nesses artigos que eu destaquei aqui para vocês, para um melhor detalhamento da matéria. E nos vemos na próxima aula.